Olá, a gente tem uma questão que fala sobre um movimento tropicalista, a Tropicália, e ele pede para você identificar entre as opções uma das propostas desse movimento. Então vamos lá ver quais são as nossas opções para a gente poder identificar a nossa opção correta. A primeira diz aí, uma forte rejeição à contracultura e ao uso de elementos do rock and roll. A gente sabe que a Tropicália se valeu dos elementos do rock and roll, na verdade, ele tenta de alguma forma colocar a música brasileira no mesmo patamar de uma música internacional, se valendo de características como a guitarra eletrificada nas suas músicas e mantendo de alguma forma toda a brasilidade, né, da percussão, enfim, de outros elementos musicais que caracterizassem a música brasileira, né? Então, foi a junção desses dois elementos, então essa opção aí já poderia ser eliminada. A nossa segunda opção diz que o uso de elementos exclusivos da cultura primitiva dos índios brasileiros. O Tropicália, como a gente falou antes aqui, explicando a primeira opção, não usou unicamente elementos primitivos dos índios brasileiros. Na verdade, buscou de alguma forma uma experimentação desses elementos, da mistura de todos esses elementos. Então, essa daí também não faria muito sentido como uma opção correta. Vamos à nossa terceira opção. A terceira opção diz o seguinte: o uso da linguagem pop, que pode ser atestado inclusive na capa do álbum Tropicália ou Panis et Circenses. Para quem nunca viu a capa desse CD, busca lá, dá um Google, e procura, porque é uma capa bastante colorida, bastante diferente do que era feito até então aqui no Brasil, e que brinca com esses elementos pop, que na verdade já apareciam principalmente nos Estados Unidos, né, no cenário musical internacional, e que foi adaptado com uma brasilidade nessa capa aí desse CD. Essa opção aí está corretinha, mas vamos ver a nossa última opção para eliminar de vez e ficar com essa opção aí terceira. A nossa última opção diz o seguinte: ruptura total com a tradição da música brasileira como o samba e a bossa nova. Bem, a intenção da Tropicália não foi romper com essa tradição da música brasileira, mas foi de alguma forma transformar, né, de alguma forma, essa música brasileira, incrementando, colocando elementos que já eram utilizados no cenário internacional e adaptando, no caso, a música popular brasileira, essa música popular brasileira que era feita para uma coisa mais abrangente, podemos falar assim. Então a gente fica com a opção que diz o seguinte: o uso da linguagem pop, que pode ser atestado inclusive na capa do álbum Tropicália ou Panis et Circenses. Certo? Até mais.